todos, bem-vindos ao Centro Cultural Pequena da Saudade. Mais uma vez, para alguns, a primeira vez para outros. Espero que seja a primeira de muitas, para quem está cá pela primeira vez. Hoje eu estou muito contente porque tenho aqui mais um projeto diferente. Quem vai apresentar é a Inês Sousa Rego e o Tiago Cravidal, que não precisa de apresentações porque acho que já é bastante conhecido. E temos aqui também dois atores, Andréia Domingos e o Chico Guazelli. Disse bem? Guazelli, perfeito. Ótimo. E que tiveram a generosidade de abrir hoje um ensaio para que nós pudéssemos apreciar o processo do trabalho que estão a realizar. Vou deixar agora a palavra à Rita. É a Rita primeiro? Rita. Pronto. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. Nós estamos a fazer um projeto para a Semana Cultural, chama-se Everybody Knows, e esta é a atividade paralela. Nós estamos desde sábado a fazer ensaios intensivos com os dois atores, eu e o Tiago, os dois atores, e estamos a construir um guião em conjunto. E achamos que o guião devia ser construído em conjunto, e também achamos que isto deveria ser aberto à comunidade para poderem ver um tipo de processo criativo de fazer filmes. E então estivemos em ensaio hoje à tarde e viemos para aqui e vamos continuar o ensaio. Portanto, o ensaio não é um espetáculo programado, é um ensaio, podem acontecer coisas inesperadas, mas achamos que é isso que faz parte e é isso que deve ser mostrado. Então, queremos agradecer à Universidade por nos proporcionar isto com a Semana Cultural, ao IPC por nos estarem aqui a dar o espaço e ao Seminário Maior de Coimbra. E espero que gostem. Então, só para terminar, a lógica deste projeto, desta forma de mostrar estas coisas, prende-se com duas coisas. Em primeiro lugar, é um objetivo de ir criando uma pequena comunidade de pessoas que façam filmes em Coimbra, onde seja possível criar um pequeno ecossistema para fazer cinema em Coimbra. E depois, agora estava-me a lembrar daquela mítica imagem dos irmãos Lumière da saída da fábrica, da saída dos operários da fábrica. E uma das coisas que é interessante nesse plano é eles estão de facto a filmar o trabalho, ou a saída do trabalho. Mas há uma relação com o cinema, com o trabalho, com as atividades laborais. E o desafio aqui é mostrar o que é o trabalho do cinema, que não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com estrelato, não tem a ver com glamour, tem a ver com 4 pessoas que se juntam e tentam ir tentando preservar ao máximo as relações interpessoais e tentam ir gerindo uma história cheia de contradições, cheia de erros, mas que é uma tentativa, digamos assim, mais uma tentativa. E portanto estamos aqui a tentar, mais uma vez, e eu não posso deixar de agradecer aos dois atores, à Impro Coimbra, ao Chico e à Andréia, por terem alinhado nesta aventura, de terem trazido os vossos corpos, as vossas histórias, as vossas ideias para esta coisa. Portanto, se calhar vamos continuar aquilo que fizemos há bocado e vamos em frente. Pergunta, vocês então querem agora querem passar tudo aquilo que nós fizemos? Queremos... Sim, se calhar vamos no início. Primeiro fazemos isso e depois logo vemos o que vai acontecer. Ok. Atenção, pergunta, desculpa. Vamos repetir esta última versão de hoje à tarde? Com os nossos espaços? Sim, acho que se calhar tentamos integrar aquelas coisas de hoje à tarde. Ok. A gente tivemos a ensaiar agora só o guião e tal. Tentámos seguir mais ou menos o que fizemos ao tarde, mas com pequenas coisinhas que nos ficaram da nossa conversa. Boa. Ok. Então vamos lá. Se calhar podíamos só ver quanto é que isto está namorado. Eu tenho aqui, vou controlar.
não, eu já não. Eu vou pegar o café. Quer café? Não, já vi, obrigada. Pá, o guião tem que ficar pronto hoje. Pois tem. Já agora a Pomba voou. A Alice? Que fixe. Mas ela estava meio... fodida. Gostava. Mas eu fui no telhado do vizinho. Ela estava no telhado do vizinho, eu não fui no telhado do vizinho. Ela estava no telhado do vizinho. Sim. E depois eu não estava mais. Mas então não a viste voar. Estava a sumir. Pois estou. Até pode ter sido o falcão do Alma. Pois. Atenção, eu quero que ela fique bem e que voe, mas faz assumir. Pois. O que eu sei é que o meu casaco está cheio de sangue. Não, ela estava toda torta, mas acho que não tinha sangue. Tinha. Na pata ou no bico. Não, ela estava só tipo a estremecer-se. Pois, mas. O meu casaco está cheio de sangue. Pá, se quiseres, a malta dos piercings usa uns pozinhos, mistura-se na água, sai tudo. Sabes o quê? Posso mostrar um vídeo no YouTube. Nossa. Eu tinha pensado em uma lavanderia mesmo. Sim, podemos ir. Sobre o guião, a ideia para ti é evocar a ideia de criação de cinema do Deleuze, em que o som e a imagem estão desassociados. Isso é a biblioteca de Janine? Sim, ela foi construída no período colonial. A ideia do contraste aqui é a imagem do prédio atual com o som do ecossistema colonizado. E como é que ias captar esse som? Inteligência artificial? Se tem piada, faz lembrar quando fomos ao Janine e vimos aquele livro. Aquele que é encadenado com pele de borrego? Não, por acaso não. Era o que representava os lusitanos no Reino dos Combos. Com os animais fantásticos. Isso. Lembras daquela zebra? A zebra. Isso que foi feito com Midjourney. Ok. Próximo plano. O próximo plano, o contraste é uma cozinheira cabo-verdiana. Ok. Ela está declamando na língua dela o que Vênus, e pode ser em crioulo. Ok, próximo plano. É uma pessoa Uma bailarina. em pontas. Ok. E o contraste é que ela no diálogo interno está pensando na lista de compras. Ok. Entendo a ideia, mas podia ser com um nome diferente. O que te sugere, força? Pá, ela foi meio atrasada para o espetáculo, né? Estacionou em segunda fila. Ficou a pensar, sei lá, que vai receber uma multa. Pois, mano, não vai por aí. Vai, pelo clichê das mulheres e das tarefas domésticas. Pode, Catarina, se tu quiser, ajuda para dobrar roupa, sabe? Pode contar comigo. Pá, Filipe. Não é essa a questão, mas então porquê que não pomos um homem bailarino? Temos que pôr um homem bailarino ou podemos? Podemos ou temos que pôr um homem bailarino? Não é essa a questão, mas. Pá, não consigo assinar um filme que eu não me sinto representado. Opa, Catarina, queres um homem, a gente arranja um homem. Pá. Não estou a sentir. Certo. E há outra coisa. Isto é um filme nosso. Sim, digo eu. O que tu acha? Eu gostava que sim. Pelo menos não é? Olha, uma forma de construirmos isto juntos era arranjar algo que unificasse a história. E que ligasse os planos. Isso. Podemos ir dar uma volta de tuk-tuk. Mesmo à turista, sabes? E aí era o bacana do tuk-tuk que decidia a ordem dos planos. E podemos aceitar isso? O que é que achas?
Acho que sim. Acho que é aceitar as coisas como elas são. Mas então, vamos dar essa volta tuk-tuk. Perceber o tuk-tuk. Pá, para mim, investigação é tudo. E espero que ele passe pela universidade, bairro Sousa Pinto, TAGV e acabe no seminário. Com fotos no balanço. Isso. Porquê que nunca tiras os pés do chão? Eu tenho medo de altura. Então não acho não. Talvez a filme seja este. Pois. E o guião. E o Guilherme, Catarina. Está fixe. Ok. Pois eu acho um bocadinho confusa esta diferença. Desculpa, quanto tempo é que produz? Ai, desculpa. 6 minutos, 6 e 58, certo. É assim, eu acho que houve aqui, desculpa, acho que houve aqui uma cena de. Pá, mudámos de espaço, isto é um espaço novo, e misturou-se muito o guião anterior com o guião de hoje. Mas acho que houve coisas que resultou na. Sim. Ou seja, acho que vocês no início foram muito rápidos, porque estávamos a falar desta coisa de querer reduzir, não é reduzir, mas resumir algumas coisas para serem mais óbvias. Acho que foi muito rápido. Também, pronto, estamos agora aqui com pessoas e não sei o quê. Mas acho que noutras coisas foi bastante resolutivo. A forma mais tranquila, como tu também já estás a dizer o texto em PTBR, mais. Eu decorei aquelas que eu nunca tinha decorado. Isso também aconteceu, não é? Mas acho que essa coisa de ter fluído mais a conversa entre vocês, em algumas partes, acaba por buscar aquele objetivo que nós queríamos, que era que se percebesse melhor e ser mais direto com essas soluções. Assim, a gente errou e continuou. A gente errou e foi pro antigo e aí Sim, continuou. eu vi. Yeah. Não foi uma ideia nossa fazer o antigo. A gente errou e continuou. Yeah. Ok. Porque, sim. A gente errou e continuou fazendo. Fizemos agora? Hã? Mas podemos tentar agora a parte da pública que fizemos antes de eles chegarem. Pois, deixa eu lembrar. A gente fez diferente a coisa da pomba. Não íamos para o casaco. Não íamos pro casaco, a gente tinha cortado toda a história do casaco. Sim. E tinha direto a falando, pô, mas sabe, eu já tinha dado o corte do. Mas Eu eu tava acho que lá, a frase como a gente fez é bem importante. Mas vocês fizeram agora essa frase diferente? Sim. Também Agora, conseguem antes repetir de... só essa parte? Não. Agora, antes de vocês todos Sim, chegarem. sim, mas por isso mesmo. Sim. Aqui. sim. Ok? Tá na. Então, Ela falou, mas atenção. mas atenção. Eu espero que ela esteja bem e que vou, mas estás a assumir. Pois, mas eu fiquei com a pomba, tu foste embora. Era isso. Sim, acho que isso é fundamental. É. E Não, depois acho que digo isso foi no sangue, flow. e sangue isto, e sangue aquilo, e pozinhos, e Sim, é diminuir isso tudo. Mas eu fiquei com a palma e tu foste embora. Claro. Porque eu disse 2 vezes que ele estava a assumir que ela tinha voado. Isso parece uma. Ela falar que eu assumi 2 vezes parece já que faz ele. Sabe, vir e falar, pois, mas tu que foste embora. Isso Já é, achou esse gancho? é um comentário que há bocado o Henrique fez, que é se eles nem sequer conseguem cuidar de uma pomba, como é que vão Exato. fazer o filme? É isso. Junto. Isso é. Mas a gente. Yeah. Acho que a gente tem muita confiança em improvisar junto, então acho que os dois assim, tá, erramos, vamos. E a questão de tirar, ou seja, de tirar a sequência da Joanina e a sequência do plano dos Lusíadas. E ficava apenas a bailarina. Podemos Sim, sentar, sim. nunca fizemos Achas assim. que se tirar das Lusíadas? Porque eu acho que a das Lusíadas é o. Ou seja, ela pede, eu quero um guião hoje. Nem ela diz, eu tenho de entregar o guião hoje. Faz o guião, qual é o guião? E ele fez o guião, apresenta-lhe o guião. E a primeira coisa que ele diz do guião, ela está, pá, isto é péssimo, mas eu não vou dizer nada. E isso já introduz, ou seja, isso é o início, que é o verdadeiro desencontro.
E depois veio o próximo plano, que é o da bailarina, em que ela fala, porque é sobre ela. Eu sou uma mulher e eu não vou fazer isso. Não me quero identificar com... Pronto. Eu acho que tem essa força se a gente conseguir passar essa força, né? Sim. Eu acho que a existência dessa cena, essa força dela, tipo... Mas eu acho que também podemos experimentar das duas formas. Sim, por exemplo, pode haver menção a esses planos, aos outros, mas, ou seja, como estão expostos, portanto, no filme vamos ver diversas fotografias, diversos planos, mas ele só fala num, que é da bailarina. Ou seja, ele vai diretamente... Vai diretamente ali. E estão ali os outros E dois. estão ali os outros todos. Então, até Mas isso não é ainda... Não sei. Tipo, está ali muita informação. Sabe-se que há mais, mas não se fala de mais, mas isso não é... Sim, então pode vir depois da parte do Deleuze e tudo, tipo, ele meio que consigo mesmo vai refletindo e... Por exemplo, esse. Exato. Tipo, ele pode ser que ele tenta ver qual o plano que ele fez que mais explica essa ideia do Deleuze que ele está passando por ela. Ele pode estar assim. Exato. Mas ele então nem sequer refere os outros, não resume os outros, não diz. Não. Joanina com som de... Não? Mas eu acho que fica fixe ele ter esse diálogo assim. Exato. Por exemplo, aqui, uma pessoa. Ou então pode, por exemplo, agora pode dizer qualquer coisa do género que estás a dizer. Joanina com o som do Cerrado, ou do som do ecossistema. Isso. Cabo-verdiano com coisa. É este aqui. Isso. E eu reajo. Isso. E aí ela reage. E ela está a reagir a tudo desde o momento em que tu estás a meter os papéis na parede. Exato. E aí pode, não sei, pode filmar mais ela e eu só falando, Joanina, não sei. E depois tu podes dizer, calma, como é que é esse aí? E é a bailarina. Então tu resumes. Isso. Resume todos e ela está super desconfortável e é no último que ela diz oi. Oi. Vai falar de bailarina? Então explica. É uma mulher? É. Porque é isso, ele diz assim, isto aqui é bailarina, isto aqui é uma pessoa e tu, não, é uma bailarina. E depois ele diz, sim, em pontos, e ela, ok, tipo, desenvolve, porque ela nunca disse nada. Eu minimizo dizendo que é uma pessoa e ela chama atenção que é uma Não, tu não bailarina. minimizas. Tu dizes que é uma pessoa porque a ideia de Deleuze, estás a ver, a construção deste plano não é que eu quero lá pôr uma mulher. É que eu quero meter uma pessoa que está a fazer uma coisa muito difícil e ela é que vai evidenciar, sim, tu tens uma ideia muito boa, mas aquilo que tu estás a apresentar é uma mulher bailarina a pensar numa lista de compras. Portanto, ela não diz nada antes porque é demasiado... é muita coisa. Mas quando vai a uma coisa concreta, que é da realidade dela... Sim, o que eu quis dizer com a palavra minimizar é tipo isso. Chamar a atenção para a pessoa. Exato, e não para o verdadeiro problema E dela. não para o verdadeiro problema. Como se ele já soubesse do problema e apresentou para ela dizendo pessoa propositalmente. E que eu diria que se ela diz bailarina e ele em pontas, quando ela diz ok, é um ok de justifica-te, estás a ver? Convence. Desenvolve. Mas acho que devia haver uma reação qualquer, ou seja, porque ele na verdade fica um bocado traumado por estar a dizer que não está a fazer aquilo que apetece. Muito embora na cabeça ele vá com o discurso devia haver aí uma cena qualquer, uma ação qualquer, se calhar, em que ele expressasse isto é merda, não posso fazer aquilo que me apetece. Mas isso é depois. É que Espera aí. Isso, a forma do Filipe expressar é meio pela brincadeira, tipo, então vamos fazer isto. É, porque quando eu falo que eu E falo. sem ele demonstrar desconforto. Agora Pois é. vai ficar a ideia, Não, sim. porque a ação está lá, é ele a brincar. E Ou se eu seja- desconforto dele, para fazer isto, porque Acho que tens razão. és um homem. É, porque o que eu poderia dizer no teatro, a gente faria. Né? Isso, no teatro a gente faria isso, né? Para eu marcar que vamos nessa conversa de novo. E isso, por isso que eu não sei como no cinema. é um suspiro. É um suspiro. Só que em vez de ir para a frente, enterras no sofá. Sim. Ou em ondas. Isso, né? Que é a cena. Não vai por isso. Yeah. Então, mas desculpa. Só falando da cena da bailarina. Então ele passa Joanina e som do ecossistema, uma cozinheira cabo-verdiana a citar Lusíadas e depois uma pessoa, espera, uma bailarina. Sim, em pontas, ok. E continua a coisa que é este monólogo do interior sobre as compras da semana. E ela aí diz, ok, estou a perceber a ideia, mas o monólogo podia ser outro.
seja, esta parte do guião continua? Acho que sim. Acho que sim, Tiago. Sim. E vai até, segue com o olhar, ela tem um espetáculo, estaciona à pressa e está a pensar na luta que vai apanhar, enquanto se está a sentar. E aqui o Filipe suspira, faz essa coisa. Pois, mas isso não vai por aí. E ela vai pelo clichê das mulheres nas tarefas domésticas. Blá blá blá, eu ajudo-te a dobrar a roupa e depois isto fica igual ao Filipe. Porque eu acho que esta discussão correu muito bem. Sim. Com eles a falar com uma dinâmica própria. E uma coisa que a gente não conseguiu aqui é fazer o... Por causa do espaço. Eu vi a tentar. Eu vi ela tentar, mas eu pensei, tentar. como é que eu vou sair daqui? Mas é que eu acho mais uma vez. Só o pezinho. Mas eu acho que mais uma vez esse desencontro tem de ser desde o início. Tem de haver dois. Que é o primeiro, tu vais buscar a folha e ela vai, ou seja, ela vê-te a chegar, vai a dar-te a folha, tu vai, e há ali uma coisa awkward, estás a ver? E depois mais à frente, que deve ser quando ela está a contar a história do tu, porque eu acho que isto aqui também é um dos pontos que estávamos a falar há bocado quando estávamos lá na coisa, que é, ela começa a contar, então nós vamos ter de fazer a investigação. Portanto, nós os dois vamos juntos para dentro de um tuk-tuk fazer uma viagem por Coimbra à turista. Enquanto ela está a andar as voltas, não é? O Filipe está a ver isto e está a fantasiar e dar uma volta com ela. E aí, eles estão os dois, tipo, descontraídos e do nada quase que se vão. Sim, tipo... E depois desse desconforto, ele diz, com a cena que ele tem de provocatória, então, e no seminário tiramos uma foto no baloiço. E eles aqui riem-se. Eu acho que ela aqui não diz isso, ela aqui não confirma, ela ri-se, tipo, és maroto. Yeah. És maroto. Mas mantemos a cena do que filmar um homem e arranja-se um homem? Por acaso, isso agora está-me a chatear um bocado. Porque, por causa daquele comentário que fizeste há bocado. Mas eu acho que agora foi melhor. Epá, pois, Agora mas de foi mais repente natural estou a do que ficar... Então, agora eu botei um outro componente, né? Que é um componente não... Sim, mas ou seja, agora estou a ficar um bocado sensível. Hã? Estou a ficar um bocado sensível com isso. Mas, Sim. mas isso faz parte, não é? Não, mas está Então bem. não é para demonstrar estas coisas. Está bem, mas ou seja, mas se eu não posso filmar mulheres uma coisa de coisas, também não vou filmar a posição de uma Mas genital. o filme é sobre essa conversa, não Mas é sobre os sobre dois. a conclusão. Mas tipo... Não, desculpa. Estamos aqui a falar de coisas diferentes. Uma coisa é, na história do filme, Sim, há uma pessoa que está a falar que se sente desconfortável com uma certa situação. certo. Outra coisa é, dentro deste filme, demonstrar que as pessoas são pessoas e que, se há um gajo que diz, pá, eu não quero que sentir que não posso fazer certas coisas, também tenho o direito de se levantar e depois há ali o plano pélvico, opá, mas isso é muito rápido. Mas é uma Mas não reação... tem a ver com o espetáculo. Mas não é essa a questão. O que eu quero dizer é, eu acho que esse plano demonstra, e isto o que pode ser é que tu não queres que o Filipe seja assim, está tudo bem. Mas eu acho que a lógica disto acontecer é que a pessoa que é o Filipe, é que ele chega a uma altura tão de defensor que ele está disposto a provocar o máximo que a ela lhe afeta. Não é que ele seja esse macho. Claro. Mas é assim, mas isso é certo, mas apesar de tudo, e vendo as coisas num certo contexto, que é precisamente aquilo que se passa com este filme, neste momento já tenho um bocado esse papel. Mas se Porque já acho que tem é um muito plano... in your face, estás a ver? Mas já tem um plano ou a fala? Não, ou seja, o plano, porque o plano é um plano aproximado, ele levanta-se e ficamos com as calças dele, com a barriga dele. Mas se o plano for... Chateia um bocado. Mas e se o plano for uma fuga dele? Tipo, ele saindo do plano, assim. Então se Eu acho que isso perde o efeito todo. Espera. E eu acho que, se o problema é que ele está a ser muito in your face, grande plano da Braguilha, Exato. logo a seguir tem de contrastar com um grande plano dela, a provocá-lo também. O que é que o chateia? Ou seja, o que lhe chateia a ele é que hajam estes discursos que digam que as pessoas não podem dizer certas coisas porque são assuntos problemáticos. Exato. Mas o que a chateia a ele é que ela tem esse discurso. Então, por mais que durante o filme se vê que ela tenta, de alguma forma, encontrar, ou seja, explicar-lhe como é que ela se sente em relação às coisas, de uma forma que ele compreenda, e explicando-lhe, isto não é, eu não estou aqui a militar, eu estou-te a dizer uma coisa que é real, eu não estou confortável com isto. Ela muda isto para dizer, queres que eu esteja aqui a militar? Então vou pôr o espelho para frente. Mas se calhar esse plano é que é fraco. Se calhar temos de arranjar uma fala que ela diga
que seja tão violenta para ele como uma barguilha na cara, a dizer que és um homem. Pois é. Estás a ver? E aí de facto há um contraste. Agora eu não sei se nós queremos que o filme escale para aí. Mas calma. Eu acho que isso é um ponto. Acho Mas que se há uma braguinha na cara que diz que és um homem? não, ou seja, é uma coisa ostensiva, pá, não dá para fugir a este significado. Esse- Que és um homem e vês uma pessoa a levantar-se e tens um grande plano, uma tela com. Pá, mas também não é assim. É super redutor, olha. Calma, É pera. tão redutor. Este plano, Não, isso é plano. tão redutor, não só para dizer, é tão redutor como associar uma mulher a uma lista de compras. É associar um homem a uma genitália Mas eu acho que não é associar. completa. Mas, assim, tudo bem, eu estou disposta a que este plano acabe. A minha questão não é essa. A minha questão é, este plano vem de... Isto era um grande plano da cara dele. Porque o plano é, ele está assim, e o plano bate até aqui. Exato, E o que acontece é que ele, na exaustão, estás a ver? Ele exalta-se e vai provocá-la e vai dizer: pá, estás-me a chamar machista? E ele levanta-se. E a câmera está no A mesmo câmera sítio. continua. Ele é que se levantou e corta logo. Não vamos fazer um plano da braguilha. Mas ele não está se escondendo na masculinidade, isso não pode ser uma intenção. Tipo, a pessoa está vendo ele, a cara dele, nada mais ele do que aqui, não está se escondendo para nada, e daí quando ele se levanta, ele está se escondendo na própria masculinidade, como uma defesa. Estás a ver? Eu acho que isto pode ser mais do que só. Ou seja, ele não está a ser o homem que se levanta a dizer que é homem, olha a minha barriga. Ele está-se a levantar e, sem se aperceber, ao querer ser provocatório, é uma coisa que ele não quer ser. Está bem, mas isso não. Está bem, mas eu acho que não. Essa nuance da personalidade deste Filipe, acho que não é possível construir em 6 minutos. Acho que fica muito claro. Quando ele se levanta, tu estás. Pronto, agora. E depois eu digo uma coisa. Tentamos falar de barriga, mas imagina que fossem todos. Imagina que até. As variações podem ser imensas. E, portanto, parece-me que é uma coisa demasiado. Não sei, acho que temos que falar sobre isso. De repente, e tem a ver um bocado com este comentário que tu fizeste, de achaste que isso era um bocado. Violento. O que eu disse foi. Sim, é um caso violento. Eu, no início, não observava assim a personagem. Pois. Porque só que não é. Pois não, mas Mas a questão é essa. Eu acho que essa. Eu não estou a querer defender este plano até ao fim. Eu só acho que o plano foi incompreendido. Sim. Agora, ou seja, está tudo bem em ele não estar, porque também pode passar essa imagem, não é isso que eu queria. Mas o que eu queria explicar com isto era: ele não é essa personagem, ele não é essa pessoa. O que o plano mostra é ele a chegar a um ponto de irritabilidade por se defender, estás a ver? Há uma contradição, que é, ele não tem noção que ao tão provocatório que ele começa a ser, ele mostra uma imagem daquilo que ele não é. E ele sabe disso. Portanto, que ele logo a seguir baixa-se. Mas no momento de tensão não é necessariamente o que a pessoa não é. Sim, mas até pode ser mais o que a pessoa deixa, transfere para fora. Isso aí acho que é uma visão que é tipo, as pessoas só são umas coisas. E quando estão bêbadas, drogadas, ou com sono, ou furiosas, ou atacadas, passam a ser outra. Eu acho que isso, muito embora tenha relevância no processo penal, como todos nós sabemos, ou seja, acho que isso é uma coisa. Não, pá, as pessoas são aquilo que são, né? E quando estão furiosas fazem estupidezes. E são as mesmas pessoas. Ou seja, não vou com esta desculpa. E portanto, aquilo que está aqui agora. Viste? Tem estado calada, cara. E depois ainda há outra coisa. Ui! Por continuar, foi outro comentário que eu fiz já. Ok. Eu continuo a achar que há duas linhas separadas quando ela diz: mas então, há outra coisa. Isto é coprodução. Não, eu acho que ela não pode dizer: mas então, há outra coisa. Há outra coisa para se não estar ligado. Mas acho que isso tinha resolvido por aquela coisa do. Isto é o nosso filme. Eu acho que é pausa. Como é que é? Este filme é nosso? Pois. Ou este filme é ou feito... mas este filme, acho que o mas pode ficar, porque o mas parece que adiciona à ideia que ela estava a ter, ou seja, ela fica desconfortável porque parece que a conversa está a ser transferida para o... Na realidade eu não estou a sentir que a minha ideia está a fazer algum sentido aqui.
E aí ela diz, mas o filme não é para ser nosso. Sim, Estás a ver? estou a ver. Não é, mas há outra coisa. Porque isso parece que é tipo, não é sequencial. E por acaso, Deixa eu ver. ele depois podia dizer: então o filme não é para ser nosso? Diz a Catarina. E ele: o quê? Como a pomba? Tal. É a vingança, não é? Eu Vai ter o pano aqui, mas vai ter que ir a pomba. É pomba! Mas Não é nosso. eu acho que é isso que nós temos de fazer, porque é aquela coisa que até o Henrique estava a dizer, que é, então mas eu não percebo muito bem o que é que está aqui a acontecer, mas eu sei que vocês falaram de uma pomba, fazer com que a pomba tenha que a pomba regresse. E a gente fez os 2 finais juntos, né? Pois. O que eu vi? Sim. A gente fez os 2 finais juntos. Isso é uma coisa que a gente meio que errou depois e fez primeiro. Pá, mas eu acho que antes do final nós temos de ver. No final é um plano muito curto e tem muito poucas falas. Eu acho que qual é que é o final, quais é que são as falas que nós vamos pôr, vai fazer mais sentido quando nós conseguirmos sintetizar tudo o resto. Não. Eu acho que isto é importante. É decidirmos como é que vamos sintetizar o resto. Esta é uma boa ideia, ou não? Da pomba? Da pomba, Ah, acho que sim. Ou seja, de convocar, porque como a Carolina estava a dizer, essa passagem é um bocado média. Desde que ela seja feita desse jeito, rindo e dessa troca, sabe? Não uma agressão. Tem Sim, de sim, ser sim. cómico. Tem que ser Porque cómico, nós vamos isso. fazer a cena do baú Tem que ser cômico. e tem de ser cómico. Tem que ser comédia. Pois, Eu acho que temos de puxar aqui da cena comédia, Sim. das piadinhas da Maia. Estás a ver? Eu não estou a entender uma coisa. Esse não é o momento em que eles finalmente percebem, os dois, que estão a criar algo juntos? Sim, mas também é um momento em que ela diz isso e ele ri, a meio a brincar diz: nós estamos a criar algo juntos, como vês, nós nem de uma pomba conseguimos criar. E vai saltar para como é que nós vamos fazer um filme. Pois. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem nele a esperança de, falando da pomba, mostre pra ela que, tipo, oh, dessa vez fica comigo, não, pra cuidar da pomba. Não? Sim. Tá. Além, não é só uma agressão, Sim, acho que não é trocar. tem a segunda camada que é tipo, sim, vamos fazer junto, vamos cuidar dessa pomba junto. Sim, eu acho que é mais por aí que ele diz. Se calhar é o tom. É o tom, é. Yeah. Se calhar podíamos fazer outra vez. E uma coisa que eu acho que era preciso fazer era ter esta coisa. É preciso acabar o guião como mantra. Porque é isso que. Ou seja, é preciso Sim. acabar o guião. Então, mas espera, se vamos agora repetir outra vez, o que é que nós vamos reduzir? Isso. Ou seja, sai a Joanina e a Cabo Verdeana. Sai, mas eu falo. Não, mas eu. Estás a perceber o que é que vocês podem fazer este plano. Sai, mas eu comento, eu só falo mais rápido aqui. Mas espera, vamos ver, desculpa, vamos ver desde o início. Então, Vamos ler? sim. Vamos quem? Tu, eu, vocês os dois? Não? Quem? Pode ser nós dois, e aí vocês. Sim. E A dizemos gente isto, não? lê e aí é isso. Sim. Só pra botar em. Ok, então podemos fazer por sequência já, que é, eles chegam os dois e salutam-se. E depois, esta é uma cena. Outra cena, eles falam da pomba. Depois, desculpa, epá, eu não tenho aqui caneta, devia ter trazido, pronto. Queres? Quero. Não, mas é a pomba, depois Pois, aponta-se a parece. Joanina e a Cabo Verdeana, fala na bailarina. Vamos. É um filme nosso. Volta à pomba. E sem. Sou eu que pergunto se isto é um filme nosso. E tu Ele, respondes-me com a pomba. Olá. E tu respondes-me com a pomba. sim. Como é que a Catarina sai dessa? A rir-se? Sim. Como é que ela sai da pomba? A rir-se. Ela ri-se e diz: bem, como é que é? Temos de ter um guião pronto hoje. Portanto, olá, pomba, temos guião. É mesmo. Olá, pomba. Não, eu não. Pomba não tem significado estranho no Brasil. Estranho não. Paz. Mas tem um significado estranho Em qualquer lugar do mundo, né? Como na paz. dependendo do Não olhar passa. de quem está. É a paz. Ah, é paz. Dia Mundial da Paz. Olha, Dia Mundial da Paz. Sabes quando é que é Dia Mundial da Paz? Não é agora, desculpa. Olha, são 6h41, temos de avançar. Ok, então vá. Então, olá, pomba, temos guião, tipo, como é que é o guião, e depois o Filipe passa os planos. Então, bailarina, muito rápido, não é? Bailarina, e toda a conversa sobre a bailarina é a mesma, não é? Que é aquilo que temos Sim. falado. Então, conversa sobre a bailarina, se quiseres arranjamos... Pronto, isto passa tudo à frente, contradição da Cabo Verdeana não entra. Monólogo. Então,
o que é que tu sugeres? Ela tem um espetáculo, apanha uma multa. Filipe senta-se no sofá e diz: isto não vai por aí. Pelo clichê das mulheres das tarefas domésticas, queres ajudar a roupa, conta comigo. Opa, ó Filipe, estou sempre a ouvir isto. Podemos pôr um homem bailarino, filmar um homem arranja-se um homem. Eu acho que isto são duas discussões. Acho que a primeira discussão é a bailarina. E depois, a próxima sequência é quando ele diz, se quiser, é o opa Filipe. É quando ela começa com o opa Filipe. Porque é assim, quando é a cena da bailarina, ele explica o plano da bailarina e ela começa a criticar. E depois eles começam a discutir sobre outra coisa, que é sobre aquilo que eles não estão de acordo, que é o opa Filipe, não é? Portanto, o opa Filipe é outra sequência. Então, de um lado para o outro, o Filipe diz: a questão não é essa, eu não vou assinar um filme que não me representa, mas os filmes não são para nos sentirmos representados. Pá, eu acho que isto, desculpa, ele tem de dizer em pé, e tem de fazer assim, e tem de falar assim. Estás a ver? Pois, certo, é pena, porque os filmes não são para nós nos sentirmos representados. Há professorzinho, tal como fez com a cena do Deleuze. Pronto, portanto, acho que é o pá Filipe, acaba na cena do os filmes não são para nós nos sentirmos representados, e depois é a Catarina, já mais vulnerável, a dizer a cena do co-criação, que já não é co-criação, é fazermos em conjunto, mas eu estou aqui a dar nomes. E depois é forma de construir algo em conjunto, há uma coisa que liga os planos. Volta de tuk-tuk, que é quando eles já voltam, ok, então vamos fantasiar sobre a investigação, que é o tuk-tuk. Estão a seguir? Acham que faz sentido? Sim. Eu só quero ler para ver se a gente Vamos. lê aos pouquinhos, bem pausado. Acho que. É muita coisa que a gente vai mudando. Sim. Então vá. Tuk-tuk, acaba no baloiço, ok. Então vamos ler devagar? Devagar, isso. E aí vocês vão pronto. Ok. Certo. Olá, Viva, bom dia. Bom dia, Bem? tudo bem? Tudo bem. Estás bem? Queres uma cadeira? Não, estou bem. Eu vou pegar um café, quer um café? Não, já vi, obrigada. Pá, tens noção que o pequeno tem que ficar pronto hoje. É isso. Ah, para uma avó? Alice, que bom, mas ela estava toda meio fedida. Pois. Quando eu saí de casa, ela estava no telhado, no vizinho. E quando eu voltei, ela já tinha ido embora. Ah, mas então não a viste o ar, estás a assumir. Pois. Talvez tenha sido o falcão do álbum. Pois. Mas atenção, eu espero que ela voe e esteja bem, só que é um pouco assumir. Pois, mas eu que fiquei com a pomba, né? Tu foste embora. Em relação ao guião, a ideia é evocar a ideia de criação do cinema de Deleuze. E a partir dela pensar na criação de alguns planos em que a imagem e som sigam direções diferentes. A Biblioteca Joanina foi construída no tempo colonial e seria com o som do ecossistema colonizado. Aqui há uma cozinheira, e o contraste é que ela está lendo balalá em crioulo. E aqui temos uma pessoa Uma bailarina. em pontas Ok. que tem esse monólogo interior sobre as compras da semana. Ok. Entendo a ideia, mas o monólogo tem que ser sobre outro assunto. O que sugere? Pá, ela tem um espetáculo, estaciona à pressa, está a pensar numa multa que vai apanhar. Pois, mas não vai por aí. Isso não vai por aí. Vai, pelo clichê das mulheres e das tarefas domésticas. Opa, Catarina, fica sabendo que se precisar de ajuda para dobrar a roupa, pode contar comigo. Opa, Felipe, eu estou sempre a ouvir isso, mas porquê que não pomos lá um homem bailarino então? Podemos ou temos que pôr um homem bailarino? Ó Filipe, podes filmar o que quiseres, mas isso seja desconfortável. Queres filmar um homem, arranja-se um homem. Ó Filipe, a questão não é essa. Eu não vou assinar um filme que não me representa. Pois pena, certo, mas os filmes não são para nos sentirmos representados. Não estou a sentir a cena. Mas há aqui outra coisa. Isto é um filme nosso. Para mim é, digo eu e tu. Eu gostava muito que sim. Então é? É. Então, uma forma de construir em conjunto é encontrar algo que unifique a história, estás a ver? Sim, alguma coisa que tem nos planos. Isso.
Podemos fazer uma volta de tuk-tuk. É mais turista. Aí, a história contada pelo bacana é que define a ordem dos planos. Então aceitamos isso? O que é que achas? Para mim, sim, claro. Aceitar as coisas como elas são. Então vamos dar essa volta de tuk-tuk. Perceber o tuk-tuk. Pá, para mim, trabalho de investigação é tudo. Só espero é que a rota passe pela universidade, pelo bairro dos Lapintos, até à GV e acabe no seminário. E tiramos uma foto no balanço. E o guião? E o guião. Pois. Quanto? Não vou ter. Vai. 7 minutos? 8? Possível. Sim, são 47, não será 40 minutos. Pá, eu acho que é a parte da pomba devia acabar um bocadinho antes. Porque se é para ser uma coisa mais caricaturizada e depois ainda vamos, não é? Vamos voltar a trazê-lo, não vale a pena estender muito. Acho que o ponto da pomba então é só. Eu tive uma situação em que tive uma pomba que estava ferida, tu estás a dizer que ela não estava ferida e eu vou-te dizer que tu não estavas lá. É só isto que interessa. E acho que isso podia ser bastante mais resumido. Mas a gente podia botar aquela parte que tu tinha dito. Não, mas isso é mais à frente, não é? Sim, que a gente não botou nada. Pois não. Claro. Onde é que essa parte seria? Pois então, É na ligação dos planos. Quais? É quando ele diz. Mas isto é uma coca. Isto é uma coca. Isto é um filme nosso? Isto é um filme nosso. Ok, aqui é que é para meter a pomba. Temos de ver se isto depois faz sentido. Depois também acho que a cena do termos de guião, que vou aqui resumir, não me estou a lembrar agora porquê, mas depois aqui está muito grande. E o Opa Felipe, acho que a cena do homem, se não é para pôr daquela forma, não sei se faz sentido estar lá a dizer que és um homem, mas eu sou um homem. Acho que pode ser mais sucinto a mesma ideia, mas o resto eu acho que metemos a pomba e acho que está fixe. E acho que o final pode. Eu acho. Tinha que ter botado um pouco antes. Para tentar, na leitura, ver como é que se. Eu acho que tem que acabar com a pomba de alguma maneira. Temos Temos de ir arranjar uma pomba e fazermos como os casamentos. Soltamos a pomba. Não, mas não pode ser assim, tem que ser morta no chão, tipo nos carros. Isso não é violento. Quer dizer, mostramos uma braguilha, mas vamos aí. Pá. Não sei. Não, por exemplo, as pombas podem, por exemplo, as pombas quando são pisadas várias vezes ficam especialmente finas. Tu estás a imaginar uma pomba que acabou de ser atropelada. Mas, por exemplo, quando uma pomba é atropelada, está vários dias ao sol, começa a desidratar, depois começa a ficar fina. Até ela. Sim, E a produzir ela própria uma consistente. Ok, então, se for para ser estes planos, nós porque assim, temos de ver as câmaras, não é? Se é para ser estes planos, nós conseguimos manter a mesma lógica das câmaras, mas resumir. yeah. E queremos fazer os planos muito mais fechados ou mantê-los mais abertos? Só os planos fechados? Quer dizer, se está a ser uma coisa muito direta, muito sobre os detalhes. Por exemplo, depois eu estava a pensar, aquelas. Continua a fazer sentido aquela forma como vocês se evitam, não é? Sim. Eu acho que se calhar vai ser só esses. Esses é que são os únicos abertos. Porque esse é. Exato. Porque eles estão os dois. Eles não interagem, mas estão a interagir. Então, planos fechados, porque é como se eles estivessem a ver a cara do outro. Porque eles estão a olhar muito para o outro. E eles deixam de olhar para o outro quando se aproximam, para ter se afasta. O que é que não está a funcionar para vocês? Assim. Obrigado. Eu não estava sabendo como dizer aquela frase mesmo. A do. Do coisa, do tom professor. Eu não sei, provavelmente já tinham me dito, mas eu não tinha captado. Sim. Não é professor. Isso. Professorinho. Como é que é professorinho? Não, é tipo. Professorinho, yeah. Eu não estava conseguindo captar e agora talvez eu faça um esforço para conseguir.
Eu acho que são pequenas coisas para deixar mais. Para voltar para a terra, sabe? E talvez isso, talvez repetir o guião, sabe? Nem que seja uma fala dela que pode botar em qualquer momento e ele nem responde, mas. Eu acho que amanhã nós vamos cortar muito texto. Sim. Mas acho que tem que botar algumas coisas. Sim. Mas eu acho que é nós vamos cortar texto e vamos ter de resolver aquela informação noutro. Portanto, nós ainda vamos ter de escrever coisas. Eu acho que isto só cortar não faz sentido. Não é. Temos de resolver. Se vamos cortar uma conversa de 5 segundos, temos de criar uma frase de meio segundo para... Sim. Eu tinha uma proposta, não sei se vocês concordam, que é, nós tivemos aqui a oportunidade de fazer uma espécie de test drive desta história e gostava de, se vocês estiverem de acordo, de perguntar às pessoas que estiveram aqui a ver se perceberam o que é que se passa. sim. É isso mesmo que isso. Eu acho que já isso sei é o que se extremamente passa, mas importante. como as outras pessoas não sabem, era mesmo isso. Porque, aliás, só quero contextualizar que a ideia do que é que nós íamos fazer já era isto, já era um ensaio aberto. E já era nós ensaiar abertos a quem quer que quisesse estar aqui. Mas foi... posso dizer isto? Posso dizer o que aconteceu hoje? Pronto, está tudo bem. Foi o Henrique veio assistir e tivemos pela primeira vez um olhar de fora desta confusão, entre aspas, que está a acontecer desde sábado, todos os dias estamos a fazer isto. Então este olhar de fora fez-nos perceber que talvez há que assumir ainda mais Ninguém sabe o que é que está a fazer. que há uma... que ninguém sabe o que é que está a fazer, não é? Portanto, mais ou menos que sim. E que há a possibilidade que isto não esteja mesmo a ser passado nada. Pronto, só queria dar esta informação. E claro que aqui, como há aqui dinheiro público envolvido, nós temos de ter sempre consideração com isso, porque temos vários exemplos no centro português de Exatamente. pessoas que abusaram muito do dinheiro público. Até se esqueceram da lenda da Alguns- cama, E deixar o casaco pendurado na cama. é um pouco o que tu disse, né? Diz? Antes com a gente, que tipo, que também é legal mostrar essa fragilidade e que cinema é trabalho, né? Tipo, não é só um glamour, assim. A gente tá também perdido tentando fazer. Então. Sim. Lost. Alguém consegue, gostava de... Alguém está a O perceber que é que está a acontecer? sobre o que é o filme. Ou não. Se não quiserem, também. É um filme com quantas personagens? Quantas? Muitas. Muitas. Sim, mas vamos simplificar. Quantas personagens tem o filme? Quantas? Mas as mulheres têm duas. Pronto, duas, exato. Duas. Duas. Estão a tentar construir um guião para um filme. Isso. E querem que, de alguma forma, o guião faça transparecer alguma coisa deles próprios. Certo. Isso. Muito bem. Certo? Estou a perceber bem o que é que se Isso passou? mesmo. Mas, entretanto, há umas histórias cruzadas deles próprios, deles pessoas, não é? Como a pomba que foi atropelada, foge e fugiu, e quem ficou com o fio e deste frascos. Exato. Portanto, há aí mais e depois há questões relacionadas com o significado que cada um dá àquilo que é diferente, não só das vivências de cada um, não é? As histórias de cada um, e que cada um dá às propostas do outro. Não é? E, portanto, e depois eles coincidem. Isso foi a ideia geral com que eu fiquei. E não explicasse de malas, eu sei que demorei vários. Demorei muito tempo até chegar a ti. Não, mas ajudaram os comentários que, entretanto, foram feitos. Claro. No que diz respeito às intenções, no que diz respeito àquilo que é desnecessário, à limpeza, portanto, do filme, do guião propriamente dito, deste filme. E, portanto, isso ajudou-me também a perceber, porque logo no início, a primeira vez que vi, só com aquela parte que eles fizeram, Não foi claro. não foi muito claro, porque passaram ali de um tema para o outro, e de um tema para o outro, saltaram temas
E eu não, na primeira instância, não consegui perceber a relação, até eu perceber quem eles eram, porque é uma coisa muito curtinha, não é? Não nos dá tempo para conhecermos as personagens, não nos dá tempo para percebermos o que é que cada um pensa e o que é que cada um está a querer fazer. Portanto, em 5 minutos ou um pouco mais, nós tivemos que perceber tudo, aquilo que eles estão a fazer e a forma como eles estão a querer fazer. E quem são eles. Portanto, e esses saltos de coisas para coisas, no início Boa. foram um bocadinho imperceptíveis para mim. Boa. Na Saltos, realmente. história. Vai um pouco de Japão. Eu quero perguntar-se connosco. Mas esse português nós estamos a apanhar. Pois, os vistos não fui só eu. Sinto isso. Ou seja, há muitos saltos, há muita coisa a acontecer. A forma é porque uma coisa é a construção do guião, que nós percebemos que eles estão a fazer, mas depois as outras histórias que se metem no meio e a forma como que eles querem construir o guião, sem nós sabermos sequer qual é o tema do guião, qual é. E isso, no fundo, é um filme dentro de outro filme, não é? Exato. É isso mesmo. E às vezes não é fácil, em 5 minutos, nós percebermos esse filme dentro do filme que nós estamos a ver. É muita coisa que não consegue ser explicada com tão pouca. Não é? Não conseguimos ver mas- qual é a intenção que vocês, o que é que vocês querem passar. Exato. É porque é muito curto. Não nos dá tempo, nós somos seres humanos e quando não conhecemos uma coisa, temos que ter algum tempo para perceber. Algum tempo para perceber aquilo que se está a passar. Algum tempo para conhecer quem está ali. Eu costumo trabalhar em teatro. E, portanto, no teatro a gente tem mais tempo. Sim, sim. A gente tem mais tempo, a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo qual é o caminho das personagens e depois a gente percebe tudo. Às vezes só se percebe no fim, mas Às vezes não se percebe. às vezes não se percebe também. Mas aquilo que eu achei em relação a este ensaio e em relação a esta proposta, no fundo, eu percebi aquilo que se passou, mas precisei de ouvir os vossos comentários. De repente é uma questão de ampliar, diminuir planos e ampliar um pouco, aprofundar os poucos, fazer menos planos, mas aprofundar eles. Porque é um bocadinho isso. Eu penso que é capaz de ser isso, eu penso que é capaz de estar aí Porque nós estamos a ver isto, lá está, em formato de teatro. Pois, Não é? É, Ou seja, exato. o cenário não é nada importante para a história, digamos, mas é assim um espaço coiso, não dá para ver bem as expressões das pessoas. Eles ainda estão também a resolver como é que eles vão interagir uns com os outros, porque como nós estamos a planear isto para ser filmado. Mas é um bocadinho diferente quando se vê o grande plano da cara de alguém, Claro. compreende as outras coisas. Mas lá está, eu acho que é curioso é isso, é que nós estamos a ensaiar em forma de teatro algo que estamos a planear gravar. Pois. E isto é um E, ponto. por exemplo, achei interessante essa discussão que vocês tiveram aí com o grande plano da Braguilha do Rapaz. Pois. Exatamente, Pois. porque a percepção é outra. Quando eu estou a ver teatro, para mim é indiferente que ele se levante, que eu percebo o gesto e para mim é sim, indiferente. sim, já. Agora, quando há uma câmara Claro. apontada a determinada zona, ou a determinada zona da cara, ou a determinada... e esses grandes planos das caras, e isso é muito importante. Eu não estou a trabalhar com cinema e, portanto, isso para mim é um mundo diferente e que exige outra compreensão e outra celeridade de pensamento. Porque, na verdade, essa coisa de escolher o que se filma implica uma escolha muito maior, que é escolher tudo aquilo que não se filma. E, portanto, filmar uma preguilha significa escolher não filmar o resto do mundo. Exatamente. Ou o resto do universo. E, portanto, preguilha ou universo? Ou a cara. O AK. O acaso. Que é aquilo que ele estava a dizer. É, Ele fala assim, ele mostra, mas ele está-se a esconder. é. Pois. E eu aí tenho a voz só. Sim. Se a câmara foge da cara, eu passo a ter só aquela voz e outro plano. E então a voz, para mim, eu trabalho voz. E, portanto, a voz, para mim, teria que transmitir mais daquilo que se quer transmitir. Exato. Porque o plano
fílmico não está lá, portanto, a visão não está lá. Uhum. Então a voz tem que permitir a compreensão de algumas coisas que não estão a ser vistas na parte da imagem. Ou seja, eu acho que a verdade, e estamos aqui a convocar o Tiago, é que nós estamos, digamos, esta não compreensão decorre de uma análise da narrativa daquilo que está a passar. E, portanto, do ponto de vista narrativo, digamos assim, do ponto de vista literário, isto está muito confuso. Um bocadinho. Mas agora, a verdade é que o cinema não é só literatura. Eu sei. São os outros sinais. São os outros sinais todos. Pois, era o que o Garrido estava a dizer, não é? Quando eu faço, quando eu filmo uma cara, eu percebo expressões Exato. que não percebo ao E longe. outra coisa que é este tempo que dizia do teatro, no cinema também acaba por ser diferente, porque Sim, sim. se calhar 3 segundos de silêncio com uma certa expressão, com uma certa seleção, podem ser equivalentes a 1 minuto de silêncio no teatro, Acho que sim. possivelmente, não sei. Exatamente. Então se calhar eu também compreendo isso e concordo. o tempo se calhar não é o problema, se calhar o problema é exatamente isso, os planos, o que é que está a aparecer no plano em si, que é o que estavas a dizer. Pois. Portanto, eu acho que o grande plano é... Trabalhar. Não, ou seja, eu acho que este é um filme que não tem, que se calhar vai àquilo que são, não é? Que é o rosto das pessoas e a forma como eles às vezes interagem, mais do que estar à volta da história, dos planos e da teoria, não sei. Sim, eu penso que assim se ficava mais perceptível. Grandes planos das Grandes caras planos. deles, É, a dizer coisas e a perceber-se que eles se movem no espaço porque têm, claro. não é? De coisas diferentes, sim. 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 E as poucas coisas que eles... Eu também não sei se é poucas coisas que eles dizem, mas se calhar os poucos desenvolvimentos de assuntos são muito precisos nestas coisas, não é? Que é, vou falar de uma pomba porque... Então se calhar ele nem sequer vai dizer porque a pomba tinha a asa partida e tinha o bico partido e se chama o casaco, se calhar é só. Então e a pomba? A pomba voa. Não voa nada. Ela estava toda fedida. E ele diz, voa sim, tu é que não estavas lá. Isso. Acabou. Isso. E depois volta-se a falar da pomba porque senão aquilo não fez sentido nenhum. Sim. Não, eu acho que fica... Não sei, é de testar, né? Mas eu senti que botar essa carta, tipo... É junto, nós estamos juntos? É tudo junto. É tudo Dessa junto. vez vamos cuidar da pomba. Se calhar, até pode ser, é tudo junto, se calhar, ou esperemos que seja melhor do que a Uma pomba. pomba. Porque a pomba não deu, estás a ver? Mas se calhar em conjunto conseguimos fazer Mas coisa melhor eu do que acho a que pomba. sim. Tipo, eu estou muito também curioso para saber como seria no cinema, como seria em filme, essas coisas. Mas é trazer, eu acho que algumas frases, algumas coisas que ajudem. Mas enfim, isso já falei demais. Mais coisas. Sim, mais coisas. Tenho que desertar. Deserte, muito obrigado por teres vindo. Até breve. Bom trabalho. Obrigado. Amanhã, Tipo, bom trabalho. eu vou ir. Obrigada. Muito obrigado. Nós ainda temos cerca de 15 minutos, 20 minutos no máximo. O que é que querem fazer? Porque assim, eu acho que nós ainda temos de ver aqui as indicações dos planos que nós estivemos a fazer ontem, não é? Temos de ver os planos e as cenas que são, quais é que são as cenas que nós vamos ter de cortar e... Porque eu até acho que esta coisa que estávamos agora aqui a falar com a Cristina é exatamente isso. Os planos que nós fizemos foi a pensar nisto. Eu acho que a planificação de como é que nós vamos fazer os planos está bastante fixe nesse sentido. Acho que se calhar é ver o que é que nós queremos resumir e como é que nós vamos filmar isto. Podemos experimentar reduzir isto a 3 momentos. O momento da pomba, em que ele a acusa de ela não ter estado. O momento Da apresentação do filme? Não. O momento em que ela pergunta se este é um filme para ser feito a 2 ou não. Ok. E o momento em que ele diz que... O balanço. Exato. O final. Então saltamos toda a apresentação. Tudo. Ou seja, Ou soltamos ou... no fundo, vamos retirar da história toda
e vamos só fazer a parte deles dois. Ou seja, quando ele acusa de ela não ter estado, quando ela faz um movimento e depois volta a dizer este é um filme nosso, diz ela, e ele propõe-lhe assim, mas vamos tentar que isto não seja como uma pomba. E depois ela diz, ok, e então o que é que nós filmamos? E ele responde, o que é que nós filmamos, Catarina? Isso, acho que isso fica fácil. Mas é tipo, mas o teu plano é mudar a estrutura Não. ou é eliminar coisas mesmo? Ou seja, eu agora fazia só com estes pontos. Eliminando Tudo o resto. E até podemos parar. Ou seja, até podemos fazer a primeira parte da pomba, em que digamos, a ação é ela é toda simpática a perguntar pela pomba e tu dizes, pois é muito lindo isso, é fixe, mas tu vazaste. Eu acho que isso, calma. Não? Eu acho que isso o que vai ser é duas pessoas em que a relação delas é apresentada por elas estavam juntas e uma delas saiu. E a pessoa que saiu vai voltar e vai perguntar, então mas isto não é em conjunto? E o outro diz, é em conjunto ou não é? Acho que não é isso. Ou seja, eu estou a perceber o que é que estás a dizer, mas se calhar a cena da pomba tem que ser, para fazer esta coisa dos 3 planos, das 3 cenas, a cena da pomba tem de ser mais sobre ela ter a certeza. Porque eu não estou a perceber aqui uma coisa com a cena da pomba. Também não. Será que o Filipe de facto acha que a Catarina o abandonou? Porque, o que é que isto é? Ou seja, isto foge. Porque aqui parece que o desencontro deles é porque ele sente que ela o abandonou. Eu acho que dramaticamente é mais interessante isso. Mas então isto é uma coisa completamente diferente. Porque assim, se isto é sobre a Catarina e o Filipe estão juntos e ela o abandonam e depois já nem sequer vamos falar aqui de filme nenhum. Depois ela diz assim, como é que é? Fazemos coisas em conjunto? E ele diz, por mim fazemos. Tu não queres fazer? Eu também quero. Ok. Então e o filme? Pá. Qual filme? Do quê? Então mas tu abandonas... Estás a ver? Isto inicialmente era o Filipe e a Catarina trabalham em conjunto, cada um tem uma função diferente. E o que acontece aqui é que eles querem se encontrar, mas não sabem que o outro também quer. E quando descobrem, decidem fazer isso em conjunto. Eu acho que é isso que acontece. E não 2 pessoas que uma se sente abandonada. Eu acho que isso é outra história. Isso é outro filme. Pois, mas acho que isso é mais interessante. Não. Isso eu acho, calma. Acho que esse é que é o filme. Eu acho que não, isso traz mais. A única coisa que isso faz é trazer mais tensão. Sim, mas então o filme é. Então nós estamos a fazer um filme porque queremos. E peço que não me interprete mal, por amor de Deus. Nós estamos a fazer um filme porque queremos 2 personagens com tensão. Estamos a fazer um drama. O objetivo disto é fazermos um drama. É. Não. Desculpa, não estou nada de acordo com isso. Não, ou seja, o objetivo é cristalizar. Eu não vou dizer qual é que é o objetivo. Isto a gente sabe. Ou seja, o objetivo é concentrar. Eu fui para dentro do caixa. Estás a ver como é que a Catarina reage a isto? Mas porquê que achaste mal? Achei. Aquilo que eu estou a dizer? Não, achei porque assim, acho que mudou completamente a história. Ok. E não estou a ver sentido à personagem da Catarina. No sentido que já não. Associando um pouco à história, mas entramos aqui, já tivemos experiências em conjunto. Ok. Eu fui-me embora, isso magoou-te. Estou a entender isso agora. Magoou-te. Mas então já não existe filme. Passamos disso para trabalharmos juntos. Então o que é que nos une, afinal? É uma tentativa de uma pomba que não ficou curada e agora vamos curá-la, metaforicamente. Epá, isso é outra história. Isso não é a história do Filipe e da Catarina.
Isto já não tem a A ver com história o do processo Freddy criativo Gonçalves. em que duas personagens se encontraram. Acho eu. Ok, mas é mais interessante. Não acho. Não? Não, aliás, até acho super desinteressante uma história em que há duas pessoas, um homem e uma mulher. Isto agora está a ser engraçado. Um homem e uma mulher, em que a mulher o abandonou e não se apercebeu, e o homem depois diz: não, mas eu quero continuar a fazer coisas contigo. E no fim, então vamos fazer. Eu acho isto super Ok. desinteressante. Eu acho que. O quê? Tu sozinho nisto é isso? Não, agora o que ela disse no final eu acho que enfraquece um pouco o Felipe também. Enfraquece? Muito. Estou pensando agora, com razão. Não, acho que é assim. O que ela diz no final, quando? Não, não, Em não. conversa. O que tu falaste, disse, ou seja, o teu raciocínio, me pareceu uma coisa tipo, enfraquece o... Enfraquece o Filipe, enfraquece a Catarina. Estas personagens, pá, isto para mim não tem. Nem é dramático. Nem é dramático. É só. vai pelo clichê. Nhonhó. do É homem e da mulher. nhonhosada. E além do mais, é uma nhonhosada que vamos reduzir de 6, 7 minutos para 3. Desculpa lá, é uma nhonhosada ainda por cima é curta. Estás a ver? Porque se ainda tivesse lá uns planos de entreter, pá, não acho, desculpa. Ou seja, eu percebo a tua ideia de tentar resumir isto à interação entre eles os dois. Mas aí eu acho que então pegamos na história da pomba e fazemos com que a história da pomba seja uma metáfora para de facto haver esta conversa entre eu acho que nós estamos a fazer uma coisa em conjunto e eu já estou a perceber e eu tenho a ideia que tu não estás a perceber isso. Porque essa é que é a cena verdadeira do Filipe e da Catarina. É que o Filipe acha que eles estão a fazer uma coisa em conjunto. Aqui entre nós, o Filipe acho que não está habituado a trabalhar em conjunto. Pronto. E a Catarina não sente que tem espaço ali. Ela não sente que está a fazer em conjunto, mas ela quer muito. Então, ao longo do filme original, a primeira cena que fizemos aqui, a Catarina vai se metendo até ao ponto em que pergunta: olha, estás muito à defensiva, posso meter ou não? Ele diz: podes? Ah, então posso. Pronto, isto aqui é a explosão da cena. Portanto, sempre a resumir, eu acho que a cena da pomba tem de ser reescrita para ser explícito que o Filipe acha desde sempre que está a fazer coisas com a Catarina, mas já sente que a Catarina não está muito lá. E isto até pode bater com ela depois o surpreender e ele sente-se atacado. Percebes? Estás a perceber? Porque fazer disto uma coisa sobre... Epá, não vou repetir. E atrevo a dizer que é um pouco o contrário do que estávamos a falar sobre. É um espaço muito pequeno para entendermos duas personagens tão complexas. Pois. E reduzir isso ainda mais a achaste-me sozinho. É ainda mais. Eu acho que a camada da pomba parece que cresceu mesmo, mas eu acho que ela não engoliu a camada do filme dentro do filme. Eu acho que aquele outro filme também explora muito a relação dos dois. Exato. Também, apesar de não serem cenas que eles estão fisicamente tendo relação e estão cada um na sua, isso também faz parte da relação deles. Porque a pomba também veio do filme, né? Foi já desse processo em conjunto entre as personagens que apareceu a pomba. Ou seja, já existe um trabalhar em conjunto, ainda que não sabemos o que é que isso significa um para o outro. E acho que é fixe explorar essa ideia de estamos a trabalhar juntos ou não. Para mim, sim. Espera, não tinha entendido, então bora trabalhar juntos. Mais do que... Então vamos cuidar de uma pomba juntos. Pois. Isso esquecemos completamente a questão da pomba. Epá. Como assim, quando eu acho que a pomba eu acho que a pomba podia Eu acho que para devia ser chamar falada. Ricardo. E eu, Júlia. É, né? Estás a ouvir? Eu acho que o Como é que é? Agora é o Ricardo e o Júlio. Eu acho que o fato de estar falando da pomba há 40 minutos. É assim, desculpa, não quero. Não sei. Quero dar tempo para a reflexão, só quero te lembrar. Eu adoro que ele foi de fazer um filme sobre a pomba a fazer um filme sem a pomba. Ótimo, isso é realmente criativo. Não, mas isto é um método que normalmente resulta, não é? Resulta, É pôr e tirar, vamos dizer. É incrível como um criador, não dessa história, conseguir pensar nisso e nisso, completamente separado. Então tu consegue ver que a gente consegue junto. Desculpa,
Eu acho que nós teríamos mais 5 minutinhos e acho que é muito interessante isto que nós estamos a fazer, não é? Que é chegar a conclusões que se calhar vão dar aqui uma volta e até podem resolver muitos problemas. Mas acho outra coisa, que é isto, eu não sei o quanto é que isto pode estar a ajudar nessa situação. Ou seja, estamos a chegar a um ponto em que estamos a ficar sem filme. Não estamos a tomar decisões. Nós estamos a ficar sem nada aqui. Nós resumimos isto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sequências há bocadinho. Destas 8 sequências passámos para 3 e das 3 passámos para nenhuma, porque tu até propuseste tirar a pomba, que era a única coisa que nós íamos falar. Então nós agora ficámos sem filme. Ok. Nós neste momento É um princípio. Boa. eu acho que nós neste momento a única coisa que resta disto, para além de compromisso horário, não é? Temos uma Catarina, temos um Filipe e eles sabem interagir um com o outro. Sim. É isto que nós temos. O que é Pronto. bastante. E eu acho que Já é um temos... trabalho muito incrível de vocês. Obrigada. Porque pegaram 2 atores improvisadores. Eu acho que nós pegámos 2 atores incríveis, muito obrigada. Senão isto não seria possível. Porém, contudo, só para terminar, porque coisa... Não é terminar o que eu estou a dizer. É só... eu acho que a única coisa que nós temos é... Temos o Filipe, temos a Catarina, temos uma dinâmica entre os dois e esta dinâmica implica que são as pequeninas coisas que... E vê se achas que isto que eu estou a dizer está a fazer sentido. Vocês também. Que é... Eles os dois têm uma dinâmica na qual tanto são muito próximos como não se conseguem perceber. Eles os dois querem fazer coisas em conjunto, Mas tem medo? mas têm medo. E eu acho que são estas 3 coisas. Sim, eu acho. Medo, ou é receio, ou é incerteza, ou é insegurança. Porque eu acho que a Eu acho que não Catarina... é medo. Eu acho que não é medo. Achas que poderia ser insegurança? Pergunto, desculpa, a Catarina, muito insegura em emancipar-se e dizer este filme também é meu, Exatamente. e o Filipe, inseguro de ouvir coisas que questionem a opinião dele. Mas ele adora. Mas ele Não, adora. ele acha que adora. Mas quando dá para ele tem uma braguilha em grande plano e não estava à espera. Faz parte do processo. Não é nada. Mas é importante. Mas apesar de tudo, depois recusa isso. Portanto, acho que. Mas assim, essa parte da vida. Que começa só sobre a braguilha. Só Só a braguilha. Só a braguilha. Só a braguilha. Não há diálogos, não há nada, é só braguilha. Não, acho que não. Eu não concordo. Desculpa. Não, mas eu acho que essa linha que tu estavas a falar era boa. O quê? Essa coisa do. Aquilo que perguntaste se é medo, se é não sei o quê. Sim. Acho que isso era uma boa coisa. Não precisa ter uma resposta. Pode ser uma... Sim, mas acho que isso era bom. Os personagens que têm uma dinâmica em conjunto, que querem fazer coisas juntas, porém sentem-se inseguros por razões diferentes. Individualmente. Pá, isso não é mais nada, isso não é mais nem menos do que o síndrome de abandono. Pau! E aí nós temos o drama. Isto hã? Temos o O que drama. é o síndrome da abandono? O Síndrome de- é isto que ele disse, é que é toda aquela uma disse, cena. que é a questão da insegurança. As pessoas Não, é têm- só. Não é só, também há outras coisas, obviamente. Mas Mas pronto, não sei. bem falando de outra coisa. O drama, qual é que é o drama? O drama é como é que se lida com isto. Não é? Isso. Então, acho que tem. É preciso fazer coisas. E, portanto, o drama é isso. Eu acho que mais vale partir do que, Sim. do que tem de bom aqui e aprimorar. Obrigada. E não apagar tudo E e não começar a apagar falar tudo e de fazer coisas. essa bomba. Desculpa, mas acho Então a pomba fica ou a pomba fica ou pula? A bomba, fica. Pá, eu acho que é importante me explicar essa coisa de não são 2 personagens que se estão a conhecer ali, já existem experiências em comum, Ok. ainda que com visões diferentes do que aconteceu. Certo? E eu acho que visões isso, diferentes do que. Desculpa. eu acho que isso é o que apresenta aos personagens. Depois posso concordar sim que personagens complexas precisam que o público tenha ali algum tempo para as entender. Tempo não precisa de ser em minutos, de algum diálogo, alguma ação que os dê a conhecer. Mais do que não fiquei contigo na bomba. Pá. E filmamos amanhã, é isso? Exatamente!
então. Sim, mas a questão. O dia que vai ter 27 horas. Mas a minha questão aqui, só antes de terminar, porque nós temos de encerrar, não é? Sim. Mas só para terminar, só tenho uma pergunta que acho que isto tem de ser respondida assim muito rápido, que é, nós vamos ter 8 planos, nós vamos ter 8 cenas. Olá, como é que estás? Houve uma... Ou então tiramos a pomba, mas eu vou só dizer os 8. Olá, como estás? Temos uma pomba. Então, como é que é o guião? Aí está uma bailarina. Opa, Filipe. Homem, resolver. Cocriação, vamos fazer isto em conjunto, tuk-tuk, vamos dar uma volta e acabamos no baloiço. Nós vamos ter uma estrutura que vem daqui e possivelmente tiramos coisas, ou vamos pegar nesta coisa base, que é 2 personagens, uma dinâmica, fazer coisas em conjunto, mas há insegurança. Visões diferentes daquilo que aconteceu. E vamos criar uma coisa nova a partir disto. Temos 2 hipóteses. Temos que pensar nisso. E quem quiser vai depois ver o filme e ver o que é que resultou. Pronto. Vai ser quanto? Este filme vai ser exibido sim ou sim. O que quer que seja este filme no dia 13 de fevereiro. De fevereiro, não. 13 de março. Tchau! Eu vou ao Brasil, volto. Este filme vai ser exibido no dia 13 de março, na Casa da Esquina. E pronto, e se estiverem depois interessados em ver o resultado disto ou uma coisa completamente diferente que nós decidimos fazer hoje, à meia-noite, antes de filmar, pronto, está toda a gente convidada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.